Bom dia a todos. Mais uma vez agradeço a presença. Hoje nós vamos estar discutindo aí vários temas interessantes para o setor. E estamos começando aí pela discussão aí dos impactos do Marco Civil da internet. Basicamente, muito se discutiu sobre esse assunto. Acho que todos que estão no setor devem ter acompanhado, mas o grande impacto mesmo disso nas empresas às vezes é pouco discutido. Sempre isso é visto da ótica do consumidor, né? O que muda para o internauta, a gente cansou de ver matérias desse tipo na mídia, né? O que muda para o internauta com o Marco Civil da internet, quais são os impactos para quem navega na rede, questões de privacidade, direito do consumidor, mas pouco se explorou a questão relativa ao impacto para as empresas. O que isso muda na vida das nossas empresas, de quem provê acesso à internet, ou de quem provê algum tipo de serviço relacionado à internet. Antes de fazer essa apresentação, eu tenho um vídeo da Abranet que até ilustra um pouquinho o que a gente percorreu até chegar hoje no estágio de desenvolvimento da internet que nós temos aqui e como é que esse mercado no país se desenvolveu. Um vídeo de 3 minutinhos. Deixa eu passar aqui para vocês, só um instante. Horas, 1.440 minutos, exatamente 86.400 segundos, nem mais nem menos que 864 mil décimos. O que cortou o início aqui? Quanto cabe em um dia? 24 horas, 1.440 minutos, exatamente 86.400 segundos, nem mais nem menos que 864 mil décimos, precisamente 86.400.000 milionésimos de segundo. Tudo isso cabe num dia comum. Corriqueiro. É o tempo de despertar atrasado com o rádio-relógio, tomar café lendo jornal, pega o toca-fitas, dirigir sem saber o caminho, guia, rua, guia, vira à direita, guia, caminho errado, estaciona onde? Reunião longa, almoço, paradinha no correio, carta, fax, mimeógrafo, preenche formulário, já mandou o memorando? Dúvida? Enciclopédia. Não é esse, não é esse. Aqui, pulo no shopping. Onde eu parei meu carro mesmo? Jantar, TV. Ontem na Espanha foi assinado um acordo entre... Cochilada no sofá, hora de ir pra cama. Beijo, boa noite. Isso era tudo que cabia num dia comum. Essa era a nossa vida, nosso cotidiano. Até que a tal da internet apareceu e mudou tudo. Discado, o barulhinho do modem em tentativa de conexão que deixava os usuários aflitos e felizes ao mesmo tempo. Surgem as BBS, os provedores, os portais de notícias, a Abranet. As cartas somem, os e-mails surgem. Hotmail, Ball, UOL, Yahoo, vamos tecer? O chat vira sucesso, a comunicação fica instantânea, surge um novo vocabulário. Um sorriso ganha nova cara. Será que é o futuro? A web cresce. Fica maior, maior ainda, gigante. Jornais e revistas viram online. Todos querem estar na rede. Bancos, correios, shoppings, até a venda da tia Lucrécia. E-commerce é a bola da vez. Surge a bolha. Momento de incerteza, dúvida no ar, a internet se recria, novas marcas, novos sites, novos portais, força total, bancos, supermercados, lojas, tudo online. Ninguém quer perder tempo. Saem as filas e papéis, entram e-mails, mensagens e compras online. YouTube, ser viral agora é genial. Mais velocidade, a revolução das redes sociais, curtir, compartilhar e trend topic são as palavras do momento. Blogs entram com tudo, nascem as celebridades na internet. As pessoas ganham voz, opinam, reclamam, compartilham. Skype, o mundo fica pequeno. São Paulo a Tóquio num clique. A rede chega aos celulares. Global e local estão muito próximos. O app, a net ganha força no mobile. Apps, TV ganha internet. Vídeo on demand. O poder do usuário é absoluto. Assisto quando quero. Tudo conectado, rápido e instantâneo. Serviços públicos no Brasil estão online. 100% do nosso imposto de renda é online. Consulta aos Detrans, informações sobre sua cidade, acompanhamento das eleições em real time. Transações via internet banking crescem exponencialmente. Você ainda vai ao banco? A vida se transforma, a rotina muda, o dia ganha velocidade, o tempo acelera. O que cabe em um dia? Bom, hoje mais que ontem e menos que amanhã. A Abranet e seus associados têm orgulho de serem protagonistas do crescimento ordenado, livre e democrático da internet brasileira desde seu início, em 1996.
esse vídeo deu para a gente relembrar um pouquinho aí de todos os passos aí que nós tivemos até chegar no atual desenvolvimento da rede, que deixou de ser uma rede de interesse acadêmico, né? O começo da rede eram as aplicações de rede, quem utilizava a internet era técnico da área ou tinha algum conhecimento específico, não era um assunto de interesse de público em geral. E conforme isso foi entrando no dia a dia das pessoas, isso acabou também transbordando para a questão legislativa. Quer dizer, entrou a discussão de vamos regulamentar isso. Na verdade, sempre quando alguma coisa começa a ser de uso comum, se disseminar, expandir muito na sociedade, acontecem dois movimentos. O primeiro é o tributário. Vamos cobrar imposto disso aí, né? Inventaram esse negócio novo para tributar. Então, os entes governamentais gostam muito de procurar formas de tributar. E o segundo é regulamentar, colocar limites, tentar estabelecer aí parâmetros legais para os novos assuntos trazidos aí por essa tecnologia. E com a internet não foi diferente. O Marco Civil, depois de uma discussão longa aí de praticamente 4 anos, e sugestões de vários setores, ele passou a vigorar desde junho desse ano. Ele já está em vigor. Tá? Mas falando um pouquinho da nossa entidade, a Abranet é uma entidade sem fins lucrativos cuja história se confunde um pouco com a história da internet no Brasil. Tá? A entidade existe aí desde 1996 e agrega as empresas que atuam no segmento de internet. Quando a gente fala o segmento de internet, a gente entende esse segmento como uma cadeia de valor bastante complexa. Então, ela começa desde os provedores de acesso, e aí nós temos as mais diversas tecnologias para acesso, a gente passa aí pelos provedores de infraestrutura, fornecedores de tecnologia, a gente passa também pela cadeia do e-commerce, as plataformas que possibilitam fazer o e-commerce, os pagamentos eletrônicos. A gente chega também na parte do conteúdo web, né? Os provedores de conteúdo, as aplicações, redes sociais, IPTV, enfim, todo esse conjunto de empresas forma o que nós chamamos de cadeia de valor da internet brasileira, que estão diretamente relacionados e são impactados, sim, pelo Marco Civil da internet. Só para a gente lembrar o papel e a força que a internet tem no país, né? Se a gente olhar os indicadores, os números, hoje a internet já supera todas as mídias tradicionais, quando a gente pensa em relação a acessos a conteúdos, né? Então, a utilização da rede passa muito a TV, passa todos os outros veículos convencionais de mídia. Se a gente for fazer uma comparação aí, é a mídia mais consumida hoje. Esse perfil aí varia de país para país, mas não é nada muito diferente não, em relação ao que nós observamos no Brasil. E uma curiosidade, já foi falada ontem, e é importante a gente se lembrar, que apesar de nós termos ainda carência de acesso em algumas áreas do país, algumas regiões onde a gente precisa fomentar o processo de inclusão digital, o internauta brasileiro é o primeiro no mundo em tempo gasto online. Quer dizer, quem tem acesso à internet no Brasil utiliza bastante. O brasileiro é o internauta que mais tempo passa na internet quando comparado com outros países. Chegamos até a fazer uma vez essa apresentação em um outro seminário e alguém levantou a mão e falou: mas isso aí não é bom, não. Como não é bom? Não, porque isso aí significa o seguinte, que a internet aqui é muito lenta, então o internauta fica muito tempo conectado para conseguir baixar as coisas. Por isso que fica mais tempo online, né? Mas, de qualquer forma, é uma leitura, né? Mas, de qualquer forma, isso é um indicador de que o brasileiro tem uma aderência muito mais rápida às novas tecnologias. Mas vamos falar um pouquinho, então, do Marco Civil. Eu não sei se todos aqui tiveram oportunidade de pegar, além de matérias na mídia, mas alguém teve a oportunidade de pegar o texto da lei e dar uma olhada exatamente no que ele coloca, analisar os principais pontos. Não sei se alguém aqui teve essa curiosidade de examinar o texto da lei. Alguém chegou a pegar a lei e dar uma olhada? Acho que tem algumas pessoas. Tem que ter, às vezes, um pouco de paciência para para analisar quem especialmente não é da área jurídica, né, para analisar isso e para checar os impactos. A nossa ideia aqui é falar um pouco rapidamente sobre os principais temas. Não dá para a gente ficar detalhando cada um deles, mas falar um pouco mais dos temas que vão impactar o dia a dia das nossas empresas. A lei ela começa a falar um pouco sobre direitos, deveres, garantias de uma forma bem geral, e, nesse aspecto, alguns juristas até colocam que o Marco Civil chega a ser até um pouco redundante, porque ele coloca algumas garantias
relativas à privacidade, à inviolabilidade do sigilo nas comunicações, algumas garantias relativas ao direito do consumidor, todas garantias que já estavam definidas e já estavam garantidas anteriormente, tanto pela Constituição Federal, quanto por outras legislações, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, então, no entendimento de alguns especialistas, não havia necessidade de se criar uma nova lei para dizer, olha, o Código do Consumidor vale para a internet, olha, os garantias constitucionais valem para a internet. Isso já era uma coisa automática. Por outro lado, outros especialistas achavam interessante ter uma legislação que especificamente colocasse a interpretação de como isso se projetaria para a internet, porque alguns juízes, nas suas decisões, acabavam tendo dificuldade de entender o funcionamento da rede e, muitas vezes, acabavam tendo interpretações equivocadas sobre a natureza tecnológica da internet. Então, por outro lado, foi interessante ter uma legislação específica para justamente balizar as decisões judiciais e evitar longas e inócuas discussões aí sobre aspectos de como a legislação já existente impactaria dentro da internet. Então, quando a gente olha os principais assuntos destacados aí, a gente percebe que, logo no artigo 3º, já são colocadas questões relativas à proteção à privacidade e garantia de neutralidade de rede. Aqui, como princípios bastante genéricos, né, que estão balizando a lei, e mais adiante são feitos detalhamentos sobre esses temas específicos. E é interessante também que a legislação coloca como um dos objetivos, né, do Marco Civil o fomento aí à inovação e a difusão de novas tecnologias e modelos de uso. Então, é um reconhecimento de que a internet é um sistema dinâmico e que tem que se sempre incentivar a inovação dentro desse sistema. Obviamente que esses preâmbulos são bastante abstratos, colocam uma série de fatores, aí, de itens que muitas vezes não se tem como operacionalizar, mas é interessante para ajudar a interpretação da lei, principalmente o espírito dessa legislação. E no artigo 5º a gente já começa a ter uma série de definições, isso fica parecendo um glossário de termos técnicos, aí, de livros técnicos, mas é interessante que um item aqui colocado, o item 4º, ele tem, inclusive, a definição do que é um administrador de sistema autônomo, né, que ele coloca como pessoa física ou jurídica, que administra blocos de endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento devidamente cadastrado no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereço IP geograficamente referentes ao país. Aí fala, poxa, mas o que a legislação tem que definir? O que é quem que é o administrador do sistema autônomo? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que as responsabilidades de guarda de log elas estão estabelecidas para quem tem o sistema autônomo. Quer dizer, quem é o detentor do sistema autônomo vai ter mais para frente estabelecido algumas responsabilidades. Outros pontos técnicos que são colocados aqui, que são bastante importantes a gente entender o conceito, são relativos ao registro de conexão e o registro de aplicação. Então, o Marco Civil define e faz essa distinção de forma bastante clara. O que vem a ser o registro de conexão? O registro de conexão tem a ver com a conexão à rede, tem a ver com a conexão de acesso à internet. Então, quem provê a conectividade à internet tem registros, os logs que são gravados para quem provê o acesso à internet são definidos aí como registro de conexão. Tá? Então, característico dos operadores de telecomunicações ou de quem faz a conectividade IP. Tá? Então, esse é o universo que está delimitado para quem trabalha aí com conexão, com provimento de acesso. E é feita uma descrição distinta dos registros de aplicação. Quer dizer, o que é um registro, o que é um log de aplicação? São os logs dos serviços de valor adicionado colocados à rede. Por exemplo, uma rede social, um serviço de e-commerce, qualquer serviço relacionado a conteúdo e aplicações de rede, os registros que esse serviço tem são os denominados registros de aplicação. Tá? Então, é importante a gente entender essa discriminação, porque a legislação vai colocar obrigações distintas para quem trabalha com conexão e para quem trabalha com aplicação. E essas diferenças são bastante importantes quando nós vemos a obrigatoriedade, principalmente da guarda dos logs.
Bom, são colocadas aí garantias para os usuários, porque essencialmente o Marco Civil visa tutelar e proteger os usuários de internet. Então, nós temos todos aqueles conceitos, como nós já falamos, que são relativos até a preceitos constitucionais, quer dizer, aquela relação da inviolabilidade da intimidade, o sigilo das comunicações armazenadas. E aqui um ponto interessante que passou despercebido por várias pessoas, que é estabelecido que não pode haver suspensão da conexão da internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. Então, um provedor de acesso, um provedor de conexão, ele não pode suspender a conexão, o acesso à internet, se ele não tiver um motivo fundamentado por débito, quer dizer, não pagamento. A gente não pode simplesmente chegar para um usuário e falar, olha, agora eu não vou mais te prover o seu serviço por algum motivo que eu estou imaginando. Quer dizer, o código, o Marco Civil da Internet estabelece de maneira bastante clara que essa suspensão só pode ocorrer por questões relativas a débitos que esse internauta tem. Outro ponto que é colocado, que tem que ser bastante destacado aí, são relativos às informações que são colocadas nos contratos de prestação de serviço. Quer dizer, apesar do Código de Defesa do Consumidor já estabelecer isso, o Marco Civil também destaca que as informações para os usuários têm que ser colocadas de maneira bastante clara, principalmente em relação à proteção à privacidade e também em relação aí aos dados pessoais. Inclusive, sendo colocado expressamente a questão de fornecimento de dados pessoais a terceiros. Então, o que isso impacta inicialmente para as empresas, para quem trabalha aí no segmento de internet? É passada a responsabilidade para essas empresas da preservação das informações dos seus usuários. Quer dizer, a privacidade dos seus usuários, as informações são colocadas, a responsabilidade sobre essas informações é colocada diretamente para as empresas. Muitas empresas não têm sistemas de segurança, sistemas de proteção ao armazenamento dos seus dados que garantam a inviolabilidade desses dados e garantam a segurança, um ambiente seguro de armazenamento. Então, é uma preocupação a mais que as empresas têm que ter hoje na segurança do armazenamento desses dados. Quer dizer, é necessário se ter sistemas onde se garanta a proteção da privacidade dos dados dos seus usuários, tanto em relação aos registros deles, como em relação a outros tipos de logs. Bom, aqui também existem, seguindo na legislação, a questão da coleta dos dados pessoais, quer dizer, qualquer dado coletado para o usuário, ele tem que ser informado nos termos do serviço, ou de forma bastante clara e simples, o usuário tem que ter essa informação sobre que dados vão ser coletados, como eles vão ser armazenados, por quanto tempo isso vai ficar armazenado no provedor de serviços. Mais uma vez, é ressaltada a questão da privacidade, questões relativas à liberdade de expressão, nós vamos ver um pouquinho mais para frente como é que isso ficou estabelecido, de uma maneira bastante clara, que, inclusive, isenta as empresas de responsabilidade sobre a questão relativa a conteúdo. E a questão da neutralidade de rede. E acho que é importante a gente parar um pouquinho para analisar a questão da responsabilidade relativa à neutralidade de rede. O conceito de neutralidade de rede, todo mundo acompanhou as discussões, ele tem a ver com a liberdade aí de conteúdos na rede. Quer dizer, todos os pacotes na rede devem circular sem nenhum tipo de discriminação. Durante as discussões foi até colocado um modelo extremista, quer dizer, se a gente não tiver neutralidade de rede, o que poderia acontecer? Os provedores de conexão poderiam estar discriminando o tipo de acesso, o tipo de serviço que o usuário estaria acessando. Ele poderia, por exemplo, criar pacotes de acesso à internet, onde um determinados serviços seriam tarifados de forma diferenciada. Então, por exemplo, um provedor de conexão poderia criar um pacote onde acesso a vídeo, acesso à rede social, teria de ser adquirido num pacote com custo adicional. Para acessar e-mail, seria um pacote mais barato. Para acessar determinado conteúdo jornalístico, teria um custo diferenciado. Quer dizer, o provedor de conexão estaria fatiando a internet em pedaços e cobrando diferentes taxas relativas a esse tipo de acesso. O conceito de neutralidade de rede elimina esse tipo de prática. Quer dizer, quem tem acesso à internet tem um acesso integral a todos os conteúdos de rede, não pode haver nenhum tipo de discriminação em relação a isso. Quem é provedor de conexão, quem tem uma licença CCM, quem oferece um serviço de conexão à internet, em primeiro momento pode até achar que isso não é muito bom. Fala, poxa, mas
eu construí uma infraestrutura, eu tenho fibra ótica, eu tenho rádio, eu tenho um serviço estabelecido aqui, e agora a legislação não permite que eu crie pacotes diferentes. Poxa, eu estou sendo prejudicado com essa limitação. Mas, por outro lado, quando a gente pensa que isso pode estar envolvendo modelos de negócio com grandes grupos empresariais, onde pode haver um cruzamento entre o operador de telecomunicações e, de repente, o detentor de algum tipo de conteúdo, e, de repente, pode-se criar situações como nós vimos no passado, que aconteceu com as redes da IOAP, né, onde apareceu, de repente, um acesso gratuito. Então, em algum momento, poderia aparecer, de repente, um operador de telecomunicações que fizesse um acordo com algum grande provedor de conteúdo e falasse, olha, agora o meu acesso é gratuito. E, de repente, isso mudasse o equilíbrio do mercado e o pequeno operador local não conseguiria ter esse mesmo tipo de negociação. Então, para os operadores locais de conectividade, o conceito de neutralidade de rede é um conceito bom, porque evita arranjos entre grandes players que possa, por exemplo, criar situações irreais aí em relação aos custos cobrados para o consumidor. Se a gente pensar por esse aspecto, é interessante. E, obviamente, cerceia outros modelos de negócio não baseados apenas nos custos das operações dos serviços de telecomunicações, por exemplo, quando nós trabalhamos com a conexão. É interessante também a gente notar que em um dos dispositivos desse artigo também é colocada aí a proibição do bloqueio, monitoramento, filtro ou análise de pacotes. Então, de fato, é garantido ao usuário o acesso livre a qualquer tipo de conteúdo. Quando a gente fala de neutralidade, quando nós falávamos da camada de telecomunicações, isso já é estabelecido há muito tempo pela Anatel. O Marco Civil destaca mais a questão relativa à neutralidade dos conteúdos. Alguns itens ainda têm que ser regulamentados, as exceções à neutralidade têm que ser regulamentadas, e alguns assuntos já fomentam debate. Eu acho que todos aqui devem ter acompanhado que existem algumas operadoras de telefonia móvel que têm criado pacotes de acesso à internet onde o acesso a determinada rede social é gratuito. Então, olha, você usa aqui o meu serviço de internet e tal. Olha, se você for acessar a rede social X, é gratuito o acesso, não paga nada. Se for acessar outro conteúdo, aí tem que pagar a tarifação normal. Apesar disso parecer para o consumidor, num primeiro momento, uma vantagem, poxa, estou tendo acesso gratuito a determinado conteúdo, há uma interpretação de que isso também pode estar violando a questão da neutralidade de rede. Afinal de contas, quando se privilegia um serviço em detrimento ao outro, a gente, de certa forma, está promovendo aí a discriminação dos pacotes. Esse assunto ainda está em discussão, porque muitos interpretam que não há nenhum tipo de discriminação, é só uma questão promocional em relação a cobranças, mas é importante a gente ficar bastante atento a isso, porque a gente consegue, às vezes, distorcer a prestação de serviços quando a gente começa a oferecer gratuidades ou cobranças adicionais. No fim das contas, isso acaba privilegiando um determinado tipo de serviço em relação a outro. A gente tem que lembrar que o conceito de neutralidade é o que baliza o que a gente vê de empreendedorismo na internet. Quer dizer, hoje, qualquer um que quiser criar uma aplicação, criar um determinado conteúdo na rede, pode livremente colocar o seu serviço no ar, sem nenhum tipo de barreira de entrada. Por isso que a internet é um ambiente muito fértil para o empreendedorismo, para as novas empresas de base tecnológica. Num cenário onde não há neutralidade, a gente pode, de repente, criar barreiras de entrada. Então, se alguém quiser criar um novo serviço, tem que fazer um acordo com a operadora para conseguir ter uma qualidade de acesso suficiente para poder ter o seu serviço em operação. Então, a grande preocupação também relativa à neutralidade é justamente a possibilidade de se permitir a entrada de novas empresas para competir nos serviços de internet. Que nós já vimos na história da rede que isso é bastante comum e elas entram com muita força e mudam realmente a realidade da rede. Bom, e a questão da proteção dos dados, e é importante a gente ressaltar que, tirando algumas hipóteses aí relativas a crimes, a conteúdo de pedofilia, por exemplo, existe aí a determinação que a violação de qualquer tipo de conteúdo de comunicação na rede só pode acontecer através de ordem judicial, ponto. Então, quem tem qualquer tipo de provimento de serviços, de acesso, que estabeleça aí qualquer tipo de registro, de forma de controle de comunicação entre usuários de rede, qualquer tipo de informação que são informadas, qualquer tipo de informação relativa a isso, só pode ser cedida, só pode ser, esse tipo de sigilo do cliente só pode ser aberto através de ordem judicial. Existe também a questão aqui, no parágrafo 3º,
que isso não impede o acesso aos dados cadastrais que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua requisição. Quer dizer, a regra é ordem judicial para passar qualquer tipo de informação. Entretanto, informações simples como cadastro, por exemplo, quem é o usuário daquele serviço de internet? A informação cadastral, olha, fulano de tal, CPF tal, endereço tal, pode ser informada, o Marco Civil permite esse tipo de informação, de forma administrativa para quem tem competência legal para requisição. Quer dizer, uma autoridade policial, por exemplo, pode estar requisitando apenas as informações relativas ao cadastro. Informações relativas aos conteúdos e mais detalhes de conectividade somente através de ordem judicial. Bom, aí a gente vê vários detalhamentos em relação a isso, em relação à coleta, ao detalhamento. Não vou passar porque nós não temos muito tempo para isso. E aí nós vamos estar entrando basicamente na seara aí da guarda de registros de conexão. E aí é interessante essa distinção que nós havíamos falado. Quando a gente fala de guarda de registro de conexão, nós estamos falando basicamente de registro de IP. São os logs onde tem o registro de IP do usuário, a hora que ele entrou, a hora que ele saiu e o endereço IP atribuído. Nada mais. Tá? Então, há uma obrigatoriedade, definida agora pelo Marco Civil, que esse tipo de informação tem que ser armazenado em ambiente seguro e controlado pelo período de 1 ano. Tá? Então, isso agora não é uma coisa, é uma questão optativa e não é uma boa prática. Isso é uma definição legal. Então, todo mundo que provê acesso, conexão à internet, tem que ter o registro de log dos seus usuários guardados em ambiente seguro pelo prazo de 1 ano. Tá? Então, isso vale para qualquer tipo de provimento de acesso, seja provimento de acesso via cabo, via fibra, ou sem fio, Wi-Fi, hotspot, enfim, qualquer tipo de acesso que é provido tem que ter esse tipo de informação. É uma obrigação para os provedores de conexão. A gente encontra no mercado ainda hoje, tem muitas empresas que às vezes não têm isso. A gente às vezes vê alguns pequenos provedores que falam, puxa vida, mas eu tenho só um IP e distribuo para todo mundo, eu não sei quem é, não tenho como controlar. Agora tem que dar um jeito de ter esse tipo de informação. Por quê? Porque em caso de algum tipo de irregularidade, de algum tipo de crime, isso vai ser exigido, vai ser verificado aquele IP e o titular desse IP vai ser cobrado a informação. Olha, quem fez tal acesso, tal dia, tal hora com esse endereço? E se o provedor não tiver essa informação, ele pode ser responsabilizado, sim, por qualquer tipo de crime cometido na sua rede. Então, essa história de vou deixar um hotspot Wi-Fi aberto aqui, sem senha, sem bloqueio, sem registro, você está abrindo um risco potencial para qualquer tipo de infração cometida ali e acabar repercutindo numa responsabilização futura. Tá? Então, isso vale para provedores comerciais, isso vale para ambientes corporativos. Muitas empresas têm lá a sua conectividade IP e não sabe quem usou, qual foi o usuário, que hora que cada um entrou, quem que acessou aquele hotspot. Isso vale para o poder público, quer dizer, tem muitas prefeituras aí que colocam Wi-Fi gratuito na praça, na biblioteca, no céu, e ninguém sabe quem acessou, quem entrou, qual tipo de registro. Quer dizer, o Marco Civil disciplina isso. Né? E aqui a gente faz aquela ressalva, que pode parecer um grande problema, custos e complicações para as empresas, na verdade, para outras pode parecer uma grande oportunidade. Por quê? Porque serão exigidos serviços profissionais, serão exigidos serviços de segurança, né? Porque a gente tem que lembrar que a legislação fala em ambiente controlado e de segurança. Quer dizer, não basta a gente guardar o log. Se esse log não estiver guardado em um ambiente seguro, se essa informação vazar, a responsabilidade é do provedor. Então, além de guardar a informação, o provedor tem que guardar e tem que ter algum sistema de segurança, porque se o sistema de segurança dessa informação não existir, ele também será responsabilizado por isso. Então, isso abre uma oportunidade para quem? Para quem conhece a área, já trabalha, já sabe trabalhar com registros de log, ou tem acesso a hardware e software que faz isso, é uma grande oportunidade de estar implementando esse tipo de serviço, ou tratando como serviço, ou tratando como produto, mas implementando isso para diversos usuários da rede que não tem esse tipo de implementação. Quer dizer, ofertar isso como serviço para prefeituras, ofertar isso como serviço para clientes corporativos,
né? E o argumento de venda, de colocação desse tipo de informação é um argumento bastante simples, não é excesso de preciosismo, não é nada disso, é simplesmente para atender à legislação que já está em vigor. Quer dizer, não adianta dizer, eu tenho um hotspot aqui no hotel e todo mundo entra no Wi-Fi, ninguém se autentica, não tem registro, não tem nada. E eu não estou disposto a fazer investimento. Não é que estar disposto ou não estar disposto, é cumprir ou não cumprir a legislação e ter os riscos acarretados aí por não ter esse tipo de implementação. Então, para quem atua na área de acesso à internet, tecnologia de informação, isso é uma grande oportunidade para se ofertar esse tipo de serviço para empresas, para o poder público e para quem não tem nenhum tipo de controle sobre as suas redes. E falando rapidamente, a gente tem muito para falar, mas o tempo também está bastante curto, mas é importante fazer essa discriminação e essa distinção, que a legislação deixa bastante claro, que é o seguinte, quem provê conexão de acesso, operador de telecomunicações, provedor de acesso, não é que ele é obrigado a guardar o log de acesso, o endereço IP e o horário, mas não ele é obrigado a fazer isso, mas ele não pode guardar nenhum outro tipo de informação. Esse é um detalhe que é importantíssimo e que tem implicações legais bastante pesadas. Só pode guardar do usuário o horário de conexão e o endereço IP. Só. Não é permitido que o provedor de conexão guarde nenhum outro tipo de informação. Mas eu tenho um histórico de navegação do usuário. Mas eu tenho acesso ao tipo de serviço. Esse tipo de informação não pode ser guardado, até pelas garantias que o Marco Civil coloca em relação à privacidade. E qual foi a ideia por trás disso, né? Qual foi o conceito desse tipo de proibição? O conceito está basicamente relacionado com a privacidade do usuário. Quer dizer, se eu contrato um serviço de banda larga de uma operadora de telecomunicações A, ela tem que saber só tem informação minha relativo à camada de telecomunicações. A hora que eu conectei e a hora que eu desconectei. Nada mais. Que tipo de conteúdo eu acessei, que tipo de serviço eu acessei, que tipo de aplicação eu fiz, esse tipo de informação não pode ser acessado por esse operador de telecomunicações. Então, é importante essa distinção que é feita quando nós falamos de provimento de conexão. Quando a gente fala de provimento de aplicação, e aí nós estamos falando de e-mail, de serviço de disco virtual, de redes sociais, de e-commerce, qualquer aplicação que rode na internet, o Marco Civil estabelece a obrigação, e essa obrigação ela é colocada somente ele coloca detalhadamente aí, pessoa jurídica que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente, com fins econômicos. Quer dizer, quem mantém algum tipo de serviço na rede que não tem fins econômicos, ou não é uma pessoa jurídica, não tem esse tipo de obrigação. Agora, quem explora comercialmente esse tipo de serviço na rede tem que guardar as informações das aplicações durante 6 meses. Tá? E aí o registro de aplicações, obviamente, que é um registro mais amplo, porque é o registro desse tipo de utilização feita na rede. Quer dizer, um comércio eletrônico, por exemplo, pode ter lá o registro das últimas compras do usuário, qual é o tipo de preferência do usuário. Uma loja virtual de livros, por exemplo, pode ter os registros dos livros favoritos do usuário, qual o tipo de compra que ele fez, qual o tipo de pagamento que ele prefere. E é interessante que o Marco Civil coloca o seguinte, ele coloca esse tipo de restrição para os operadores da aplicação, que eles podem armazenar informações adicionais que não sejam apenas os logs de horário de entrada, horário de saída e IP, mas esse tipo de informação tem que ser dada claramente ao cliente, que essas informações serão gravadas, como serão gravadas, por quanto tempo serão gravadas, qual o tipo de segurança que ela vai ter. E esse tipo de informação só pode ser gravado dentro do escopo do serviço. Então, se a gente acessa uma rede social, essa rede social pode ter gravado esse histórico do usuário, mas só sobre o acesso à rede social. Um comércio eletrônico pode ter esse tipo de informação do usuário só sobre o seu acesso dentro do comércio eletrônico. Ele não pode pegar informações de outros tipos de acesso ou de outros tipos de serviços que o usuário está utilizando e armazenar, sem que haja o consentimento do usuário. Evidentemente que, se for exposto para o usuário, olha, eu vou estar gravando várias informações, etc., e o usuário aceitar, isso pode ser feito. Mas, como regra geral, o provedor de aplicação só pode ter informações gravadas do serviço que está sendo prestado pela empresa, não pode gravar outro tipo de informação do usuário. Tá. Bom, e para a gente fechar o terceiro conceito, que é um conceito importante também,
aqui nós temos a questão da responsabilidade civil dos provedores de acesso, de quem provê aí o serviço internet. E aí nós temos, primeiramente, um ponto aí colocado em relação a danos a terceiros, quer dizer, o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Esse é o conceito que a gente coloca de inimputabilidade de rede. Quer dizer, quem tem uma plataforma, quem tem uma infraestrutura de telecomunicações para prover o serviço de internet, quem deixa um serviço disponível, não pode ser responsabilizado pelo tipo de conteúdo que os usuários colocam na rede ou qualquer tipo de dano que é decorrido da utilização dessa ferramenta. Então, quem provê um serviço de e-mail, por exemplo, não pode ser responsabilizado por um dano gerado por um e-mail enviado por um usuário. Quem tem uma rede social não pode ser responsabilizado, por exemplo, por uma ofensa que um usuário postou ali. Tá? Então, esse é o conceito de inimputabilidade de rede. É uma distinção bastante clara, isso é importante para o judiciário, de quem provê a infraestrutura não é responsável pelo que os usuários fazem na rede. Como o Demi colocou ontem, de uma forma bastante clara, quer dizer, o dono do bar não é responsável pelo que as pessoas que estão frequentando o bar estão dizendo e estão fazendo. Ele é só o dono do bar que tem ali a infraestrutura, e o que fazem ali não é responsabilidade de quem tem essa infraestrutura. Isso pode parecer bastante óbvio, mas várias decisões judiciais no Brasil tinham sido tomadas, e foram tomadas, onde houve a imputação de responsabilidade ao provedor de acesso. Quer dizer, muitas vezes uma pessoa se sentia ofendida por outra e ela entrava com um processo contra o provedor de acesso, entrava com um processo contra o provedor de e-mail, o provedor de conteúdo. Né? Então, esse tipo de situação causava aí uma insegurança jurídica bastante grande. Quer dizer, quem trabalhava no setor ficava muitas vezes inseguro em relação a investir e criar novos serviços. E o Marco Civil deixa isso bastante claro, não há dúvida nenhuma em relação a isso, que não há nenhum tipo de responsabilidade que possa ser passada para quem tem a plataforma. Tá? Aqui eu vou passar então, um detalhamento, e nós já falamos em relação à ordem judicial, que vale para prestação de informações e vale também para retirada de conteúdos na rede. Então, qualquer tipo de conteúdo na internet para ser removido, excetuando-se, obviamente, as políticas que as empresas podem ter de utilização de seus serviços, mas, como regra geral, remoção de conteúdos na rede somente através de ordem judicial. Esse é um ponto bastante importante, a Abranet também trabalhou muito nesse ponto, colocando sempre o conceito que provedor de internet não é polícia. Então, o provedor não vai ficar fazendo julgamento de dizer, puxa vida, olha, alguém colocou tal informação num blog que ofende e tal. Mas será que ofende mesmo? Será que pode? Será que não pode? Não é o provedor que vai ficar fazendo esse tipo de avaliação e tirando e colocando coisa no ar. Né? Então, a regra estabelecida no Marco Civil é que esse tipo de avaliação deve ser feita pelo Poder Judiciário. Então, o provedor simplesmente tem que acatar o que o Judiciário coloca. Se o juiz falar, olha, remova essa página da rede, remova esse tipo de informação da rede, o provedor simplesmente vai lá e remove. E o Marco Civil também coloca uma informação importante, que essa ordem judicial tem que ter um nível de detalhamento suficiente para que o provedor consiga fazer essa remoção. Em outras palavras, tem que dizer qual que é a URL do site, identificar exatamente qual é a posição, porque muitas ordens judiciais eram meio abstratas. Olha, o provedor tem que remover aqui tudo que fala sobre o Zé da Silva. Como é que ele vai ter que ficar procurando onde é que tem, onde é que não tem? Então, as ordens judiciais têm que ser mais... o Marco Civil estabelece que tem que haver um detalhamento onde se consiga individualizar e localizar facilmente aonde está esse conteúdo a ser removido. O Marco Civil também estabelece que, quando se remove esse conteúdo, o provedor tem que informar ao usuário que esse conteúdo foi removido, tem que colocar uma informação ali dizendo por que esse conteúdo foi removido, de acordo com a ordem judicial, enfim. Ele disciplina um pouco como é que funciona essa questão de remoção de conteúdos. Bom, e passando rapidamente aqui, o que a gente vê de oportunidades nesse cenário, somado à realidade que nós temos hoje, somado ao Marco Civil, a gente continua ainda vendo grandes oportunidades. Primeiro, para os operadores SCM, para as empresas que têm licença de comunicação multimídia, que, apesar da grande expansão da rede que nós temos observado, ainda existem muitos nichos de mercado, e nós identificamos nichos no segmento corporativo. Pequenos municípios ainda continuam sendo um bom nicho de mercado. Áreas rurais também continuam sendo mercados aí praticamente inexplorados em boa parte do país, onde nós estamos falando aí de construção de redes de infraestrutura para acesso. Quando a gente fala
de operadores de SCM, que também são provedores de valor adicionado, a gente percebe aí uma tendência de crescimento do Wi-Fi. O Wi-Fi, que até um certo ponto tinha sido um pouco esquecido, hoje começa a voltar com muita força, principalmente em razão dos equipamentos smartphones, que tem sido hoje tido uma expansão muito grande, um custo bastante reduzido. E, por incrível que pareça, cada smartphone que é vendido hoje no mercado, ele não aumenta só o tráfego de dados nas redes das operadoras celulares, ele aumenta o tráfego de dados nas redes fixas. Por quê? Porque o usuário muitas vezes vai fazer a utilização mais pesada de dados, não utilizando as redes 3G e 4G, que muitas vezes são caras, mas sim utilizando a rede Wi-Fi da sua residência ou mesmo do local de trabalho. Então, a introdução e a expansão dos smartphones, em última análise, aumenta muito mais o tráfego nas redes de internet fixa. E isso é importante a gente observar e começar a explorar. E existem diversos cases de sucesso de exploração aí de implementação de pontos de acesso públicos e pontos de acesso em redes corporativas de Wi-Fi. Lembrando que isso tudo tem que ser feito com um olho no Marco Civil, com as questões de segurança das informações, dos dados e a proteção da privacidade dos usuários. E, ainda dentro do conceito de serviço de valor adicionado, a gente percebe uma grande oportunidade no desenvolvimento de aplicações. Então, como nós temos cada vez uma base maior de usuários da internet, a gente tem também uma base maior de consumidores, ávidos por aplicações, e aí o limite é a criatividade de cada um. Hoje nós temos diversos exemplos aí de aplicações que nós chamamos de OTT, que são over the top, que muitas vezes acabam sendo muito mais rentáveis que a própria operação de telecomunicações. Quando a gente vê em telefonia móvel, a gente vê o caso clássico do WhatsApp. Quer dizer, a empresa aí que criou o WhatsApp, que depois foi adquirida por uma outra empresa maior, ela nunca instalou uma antena de telefonia móvel, nunca instalou uma torre, não tem uma central de comutação, não tem 1 milímetro de fibra ótica, mas é a operadora que tem o maior número de mensagens SMS trocadas no mundo. Então, a gente percebe que isso tudo está na camada de valor adicionado, não está na camada de infraestrutura. Então, seguindo essa linha, a gente pode observar aí que existem grandes oportunidades de aplicativos e de valor adicionado dentro da rede. Tá? E, obviamente, as limitações que nós continuamos tendo no país são as limitações de infraestrutura de telecomunicações, principalmente a questão da banda larga, a massificação da banda larga, competição, em algumas áreas a gente não tem competição no atacado para links de acesso, a carga tributária que continua sendo bastante pesada, e nesse aspecto a Abranet tem trabalhado de forma bastante intensa para manutenção e deixar muito claro o conceito de telecomunicações e serviço de valor adicionado. Quer dizer, internet não é telecomunicações, internet é serviço de valor adicionado. A gente utiliza as redes de telecomunicações para os serviços de internet, mas não se pode confundir uma coisa com a outra. Tá? Então, quem trabalha no mundo IP com aplicações de internet nada mais é que um usuário de uma rede de telecomunicações. Muitas empresas acabam sendo obrigadas a construir suas próprias redes, como nós falamos dos operadores SCM no interior do país. Mas é importante a gente manter essa distinção. Por quê? Porque a questão tributária e regulatória em relação a telecomunicações é muito pesada e nós nunca podemos deixar isso amarrar a liberdade que nós temos dentro da internet. Pesquisa e inovação, que é um tópico que nós vamos discutir mais para frente hoje no evento, é um tópico bastante importante para quem trabalha com internet, e aí eu até puxo a orelha aí dos empreendedores do segmento. Quer dizer, hoje em dia existem políticas públicas de incentivo à pesquisa e inovação, existem linhas de financiamento, existem programas de subvenção, existem programas onde o governo custeia um pesquisador para trabalhar dentro da empresa para desenvolver novos produtos. E, para solicitar isso, basta apresentar um projeto para órgãos de fomento ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E, por incrível que pareça, muito poucas empresas utilizam essas linhas, utilizam esses recursos. Então, a gente sempre deixa aí como lição de casa para os empresários, para os empreendedores do segmento, pesquisar um pouco sobre isso e tentar submeter projetos de desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços, utilizando essas ferramentas que são disponibilizadas pelas políticas públicas. Tá? Esses serviços, realmente, quem utiliza tem tido bons resultados em relação a isso, e é desnecessário a gente dizer que, num segmento de internet e tecnologia de informação, se a gente não criar novos serviços, a gente está fora do mercado
ou tem uma rentabilidade muito baixa nas nossas empresas. Bom, questão da mão de obra também é sempre complicado, todo mundo já sabe muito bem disso. Então, a gente conclui aí, nesse contexto do Marco Civil e da realidade que nós temos hoje em relação ao mercado de internet, colocando que as oportunidades existem, elas estão cada vez maiores, principalmente para os pequenos empreendedores, né? O Demi até comentou ontem, na sua apresentação, aí, que é um mercado mais para pernilongo. Depois até falou que não, pernilongo era até infeliz, ele tinha que ter falado beija-flor. Né? É um mercado mais para beija-flor do que para elefante. Quer dizer, quem tem uma empresa menor, uma estrutura mais enxuta, consegue ter muito mais agilidade para poder estar atuando nesse segmento. A preocupação em relação à carga tributária ainda existe, quando a gente fala de competição, principalmente em relação a aplicações, porque quando nós falamos de aplicações na internet, o nosso concorrente não está na nossa cidade, na nossa região, mas ele está no mundo todo. E está a um clique de distância, quer dizer, se o nosso serviço não for eficiente, o nosso usuário clica e vai estar trabalhando com o serviço de um concorrente. E, basicamente, são ferramentas aí que aumentam a competitividade de todos os segmentos da economia do país. Quer dizer, é um segmento bastante importante, todo mundo sabe do papel que tem a internet hoje no país e como é que isso impacta todos os segmentos. Então, nós continuamos aí à disposição. Hoje nós vamos ter vários debates aí que vão nos ajudar a esse tipo de reflexão, e a gente fica aí à disposição aí de todos aí para esclarecer, eventualmente, alguma dúvida. Muito obrigado.